Convidado desta edição, o Presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro e também Presidente da Distrital do PS em Lisboa, Carlos Carreiras. Muito obrigada por estar connosco. Há uma questão do atual momento que tem a ver com o orçamento do Estado e as negociações estão a decorrer entre o Governo e o PSD e já foi dito por alguns, nomeadamente Marcelo Rebelo de Sousa, que isso estaria ou seria conveniente para a recandidatura de Cavaco Silva, pelo menos para o anúncio. Sendo que as negociações ainda não estão concluídas, isso pode prejudicar o arranque da campanha? Não, penso que não, até porque há uma outra segunda questão, que é o Sr. Primeiro-Ministro também ter que ir para o Conselho da Europa e também tem todo o interesse em levar o acordo fechado, para além do interesse de Portugal em ter, de facto, resolvida a questão do orçamento. Não penso que tenha alguma influência... Mas seria mais conveniente hoje para Cavaco Silva que esse dossiê estivesse já concluído? Não, sinceramente penso que não. Interessa para Portugal, interessa para o país, de facto que isso aconteça, interessa para os nossos credores, para os nossos parceiros europeus. Agora não faço uma relação direta, sinceramente, com a questão das eleições presidenciais e com o anúncio, como todos esperamos, da recandidatura do professor Cavaco Silva hoje ao final da tarde. E vê o atual momento de crise política, acha que é positivo para Cavaco Silva, que surge aqui como conciliador entre as partes? Eu, acima de tudo, penso que é positivo para o país podermos hoje ter esse anúncio por parte do professor Cavaco Silva de que é um garante da estabilidade e de serenidade em momentos tão conturbados como o país está a viver e pela sua experiência, pela sua sabedoria, pela sua capacidade, poder disponibilizar-se para mais um mandato. Esse penso que é, digamos, um fator positivo para Portugal. Já na altura, há 5 anos, quando Cavaco Silva se candidatou, mostrava-se preocupado com o desenvolvimento de Portugal relativamente a outros países da União Europeia. Como acha que deverá ser este mandato? Acha que vai ser mais exigente do que o primeiro para Cavaco Silva? Tendo em conta a atual situação do país? Em primeiro lugar, registrar que, de facto, 5 anos depois, infelizmente, os temas continuam atuais e, portanto, isso é algo que o povo português o sente no seu dia-a-dia e vai senti-lo ainda de uma forma mais grave daqui para a frente. Agora, o próximo mandato é um segundo mandato que, por via da situação que estamos todos a viver, será com certeza mais exigente, mas não só para o Presidente da República, para um Primeiro-Ministro, para um Presidente de Câmara, enfim, para todos aqueles que tenham neste momento responsabilidades de gerir a coisa pública, de gerir a res pública. E é, pois, nesse sentido que considero que essa exigência advém não pelo facto de ser um segundo mandato, mas pelo facto de estarmos a viver condições muito difíceis. E acha que o grande desafio para 2011 de Cavaco Silva será manter a governabilidade do país? Isso é fundamental, ou seja, nós devemos ter estabilidade. Somos dos países que menos estabilidade governativa temos. Agora, isso tem que ser aferido em cada momento, e outros presidentes já o aferiram nos momentos em que o tiveram que fazer, de se essa governabilidade concorre para bem do país. Se assim for, então há que manter a estabilidade. Se assim não for, há que se encontrar outros fatores de estabilidade. Carlos Carreiras, a situação do país, como disse, é grave. Já tem sido dito também pelo principal adversário de Cavaco Silva na campanha presidencial, Manuel Alegre, que o facto de se ter um presidente especialista em economia e finanças em nada ajudou o país. Ora, estas críticas podem ser vistas perante aquilo que Cavaco Silva fez ao longo do mandato ou são infundadas? Eu diria, e tenho um grande respeito pelo poeta Manuel Alegre, os tempos não são de facto para poetas, quer dizer, nós precisamos de alguém que conheça bem a realidade, neste caso uma realidade que é difícil do ponto de vista económico. E em que medida é que o conhecimento dessa realidade por parte de Cavaco Silva ajudou o país nos últimos 5 anos? Não, tem, no sentido em que ele próprio tem sido um fator, e penso que neste último processo, com a sua magistratura de influência, foi um fator de se encontrar essa mesma estabilidade e de todos os alertas que foi fazendo, infelizmente alguns deles não ouvidos pelo Sr. Primeiro-Ministro, mas de facto é alguém que tem a percepção, tem o conhecimento, tem a competência do que se torna necessário em alturas de grave crise económica e grave crise financeira e também com um outro pendor que me parece muito importante em Cavaco Silva, é que ao ter a percepção económica ou financeira também tem a percepção de quanto isto pode afetar e está a afetar do ponto de vista social e do ponto de vista das classes mais desfavorecidas de Portugal. E por isso esta sua competência, esta sua capacidade e experiência são de facto fatores que ajudam e que podem levar a que, mais uma vez, o professor Cavaco Silva tenha um papel preponderante de ajudar Portugal a sair desta situação em que se encontra, pese embora a Presidência da República não seja o Governo.
Carlos Carreiras, então que fatores é que ajudam a explicar o facto de Cavaco Silva partir para uma campanha presidencial com baixa popularidade? Eu não sei se tem baixa popularidade. Os indicadores que eu tenho visto são até bastante favoráveis à candidatura do professor Cavaco Silva. Mas neste momento, mais do que termos uma noção de sondagens ou de níveis e índices de popularidade, é o sentir de dever, de que tem neste momento algo para acrescentar ainda ao país, e é depois nessa base que eu considero que são tomadas essas mesmas decisões. Hoje, estar na vida pública, assumir responsabilidades na vida pública ao nível que seja, mas neste caso ao mais alto nível da nação, é de facto alguém que sente esse chamamento de poder ajudar os seus concidadãos. E se acha que os portugueses olham de forma positiva para o trabalho que tem sido desenvolvido por Cavaco Silva, acha que o Presidente da República, o atual Presidente da República, tem capacidade ou hipóteses de vencer logo à primeira volta? Ainda que Manuel Alegre seja apoiado por dois partidos políticos? Pois, isso é outro grande problema que para resolver, é que são dois partidos políticos com opções políticas completamente diferentes, opostas até, e portanto não ajuda muito a candidatura do próprio Manuel Alegre. De qualquer dos modos, eu penso que isso cabe ao povo português, estamos em democracia. Eu, quanto muito, posso ter um desejo, posso ter uma aspiração de que de facto as eleições presidenciais se resolvam na primeira volta. Mas isso em democracia cabe ao povo decidir, e eu espero que decida também nesse sentido. Mas acha que Manuel Alegre está preso em contradições pelo facto de ser apoiado por Partido Socialista e Bloco de Esquerda? Aliás, viu-se. Aliás, qual é que é o posicionamento em relação a uma situação de grave crise económica, financeira, social que o país atravessa, e o candidato Manuel Alegre desaparece. Ou seja, a crise aparece e instala-se, e o candidato Manuel Alegre desaparece e desinstala-se desta discussão. E porquê? Porque não quer entrar em contradição com as suas duas bases de apoio que são opostas, que é o Partido Socialista e que é o próprio Bloco de Esquerda, que em nada confluem para haver um discurso uno e com um foco orientado por parte do candidato presidencial Manuel Alegre. Na corrida estão também Fernando Nobre, defensor de Moura, e Francisco Lopes. Acha que tantos candidatos podem levar a uma dispersão de votos? Isso com certeza. Isso é mais uma constatação. De qualquer dos modos, penso que há, mesmo nesses três candidatos... Mas é uma dispersão de votos que pode afastar mais o eleitorado de esquerda ou o eleitorado que poderá votar em Cavaco Silva? Não. Claramente, o candidato do Partido Comunista o fará essa dispersão à esquerda. O candidato Fernando Nobre, tanto quanto foi possível ver pelas tais sondagens, pelos tais índices de notoriedade e de popularidade, vai buscar eleitorado aos dois blocos e, portanto, penso que não é aí determinante. Esse candidato, o Dr. Fernando Nobre, não é determinante em relação a nenhuma das outras candidaturas que se apresentam, obviamente, com maior capacidade de angariação de votos. Em relação ao eleitorado de direita, acha que o eleitorado de direita, que não se reviu na promulgação do diploma sobre o casamento homossexual, irá estar ao lado de quem? Não, isso, enfim, irá estar ao lado de quem for a decisão de cada um, e nem sei se há uma identificação direta que ao fim e ao cabo de tentar, na sua pergunta, colar o professor Cavaco Silva a uma candidatura de direita, que não é uma candidatura abrangente da esquerda, do centro-esquerda, do centro e também da direita. Mas nós sabemos que houve a tentativa de haver um candidato alternativo ainda mais à direita, Cavaco Silva, por causa das pessoas que não se reviram nessa decisão do Presidente. Fala bem, uma tentativa que não teve eco em termos de sociedade portuguesa, não teve eco entre... E para onde vai esse eleitorado? Olha, eu posso dizer, eu fui mandatário dos movimentos para o referendo. E não me senti nada violado com a decisão do Sr. Presidente da República. Fê-lo numa altura que me pareceu ser essencial. Nesta medida, a sociedade portuguesa precisa de tudo menos de clivagens. E naquela altura era estar a adiar uma promulgação, porque teria que devolver à Assembleia da República, e sabia-se que a Assembleia da República iria confirmar a anterior decisão, e portanto era crispar a sociedade portuguesa durante mais um período. Não me parece manifestamente que fosse aconselhável à época, e daí estar em perfeito acordo também com o professor Cavaco Silva. Carlos Carreiras, muito obrigada por ter vindo à RTP. Obrigado.